Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Só para ter certeza aqui. Oi, dupla. Maravilhosa. Tá dando para me ouvir bem, gente? Tá ok o som? Ok. Então, boa noite. Bem-vindas ao Bota Cara Juventude Negra Política novamente. Obrigada por todo mundo que veio. E a live de hoje é para a gente falar sobre direito antidiscriminatório, antirracismo e as implicações que isso tem na sociedade e nas políticas públicas. E para essa live, a gente convidou o incrível Gabriel Oliveira, que ele é advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da subseção de Barueri. Ele é pós-graduando em Gestão Financeira e Econômica de Tributos pela Fundação Getúlio Vargas, também é pós-graduado em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Tem experiência na área de Direito Tributário, Direito Civil, Societário, nos estudos das relações étnico-raciais. E também faz parte, é membro da Comissão de Acompanhamento de Políticas Públicas de Cotas da Prefeitura de São Paulo. Tá bom? E já já a gente já vai começar. A Biel já tá online. Boa Oi, noite. oi. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Bem, e você? Tô bem também. Esqueci de falar, gente, que o Biel ainda tem, dentro das várias coisas, é pai do pequeno Biel. Porque Verdade. essa parte é a mais importante. Com certeza. Então, boa noite novamente. Gente, eu queria dizer que as perguntas elas vão ser respondidas no final da live. A gente vai ter 10 minutinhos no final para poder responder. As indicações vão ficar salvas nos stories, tá bom? E é isso. Então, Biel, quer falar? Rapidinho, só para avisar que a minha internet está um pouquinho ruim. Então, se eu tiver algum problema, cair no meio, vocês me avisam que aí a gente volta, eu saio, volto na live para não ter problema. Tranquilo, então. Então, como eu tinha dito, o nosso tema de hoje é sobre direito antidiscriminatório e acho que a melhor forma de começar é entendendo o que é o direito antidiscriminatório. Vamos lá. Eu esqueci de falar, né? Boa noite a todas, a todos e todes. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder participar com vocês. Vai ser uma troca hoje, né? Uma conversa, um bate-papo. Se vocês tiverem dúvidas e eu conseguir saná-las, eu terei o maior prazer em responder. Quando a gente fala de direito antidiscriminatório, a gente está falando de uma matéria do direito que ela é muito recente, né? Tanto é que até hoje, quem se formou dentro da academia de direito nunca teve esse curso, porque é uma discussão muito recente, né? E para falar sobre direito antidiscriminatório, eu uso por base duas obras também recentes de dois professores que eu tive a honra e o prazer de conviver e de ser aluno. O primeiro deles é O que é Racismo Estrutural, que é do Silvio de Almeida. Esse daqui eu acho que é bem conhecido de todo mundo, principalmente da galera que está na militância negra. E o outro é o Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, que também é um professor. Ambos foram professores do Mackenzie. Eu não estudei com eles na época que eu fiz Mackenzie, mas eu tive a oportunidade de encontrar eles quando eu fiz o curso de Direitos Fundamentais. E ambos eles trazem teorias sobre a questão do racismo e como essas estruturas funcionam na nossa sociedade, que são imprescindíveis para a gente entender a construção do direito antidiscriminatório.
E o professor Adilson Moreira, para quem não sabe, já vai lançar daqui a pouco um tratado sobre direito antidiscriminatório, onde ele esmiuça melhor como funciona e a teoria do direito antidiscriminatório. Então tá, para quem não é de direito, eu vou tentar resumir mais ou menos qual que é essa ideia. O direito é basicamente o conjunto de normas que regram a nossa sociedade. Então a gente tem fatores políticos, econômicos, as relações interpessoais, e a gente precisa que existam as regras do jogo. E isso daí quem dá é o direito. Né? O legislativo vai lá, faz as leis, né? Quando a gente fala legislativo, a gente pode falar tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual ou municipal. E aí vai depender. Se for no federal, é o Congresso Nacional, né? Pode ser a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. No estadual, a gente está falando da Assembleia Legislativa. E no âmbito municipal, a Câmara de Vereadores. Então, são os caras que vocês vão eleger nas próximas eleições, que fazem as leis com as quais a nossa sociedade vai conviver. E aí, dentro desse mundo que é o direito, a gente, para estudar ele, a gente vai subdividindo o direito. Então, a gente fala de direito de família, para as relações que acontecem no âmbito familiar. A gente fala de direito tributário, para as questões de imposto, taxa, contribuições que o Estado cobra da gente para poder se manter. Aí, quando fala sobre as empresas, a gente vai falar de direito societário e assim vai. A gente tem diversos ramos. E aí, o que os estudiosos notaram, principalmente o doutor Adilson Moreira, que está levantando esse debate, é que existe já um regramento que resguarda a população negra em relação aos direitos antidiscriminação. E aí o direito antidiscriminatório é justamente todos os regramentos jurídicos que falam sobre alguma questão de antidiscriminação, não só necessariamente da questão racial. Então, quando eu falo de direito antidiscriminatório, eu também estou falando de antissexismo, de anti-homofobia, questões da deficiência, todas as vulnerabilidades que a gente sabe que a nossa sociedade tem e que existe algum tipo de proteção legal. Estatuto do Idoso, ECA, e que dentro desse mundo de legislações, de leis que foram feitas para defender e resguardar esses direitos e que falam sobre a questão de discriminação. Então, o direito antidiscriminatório é justamente pegar esse compilado de leis, né, colocar tudo na mesma caixinha para você tratar as questões que tratam sobre a discriminação dentro da nossa sociedade, né, para evitar ou combater esses tipos de discriminação. Aí tá. Indo para o livro do Silvio de Almeida, Racismo Estrutural, ele subdivide o racismo, né, dentro do livro dele, tratando entre racismo e política, racismo e economia e racismo e direito. Né? Então ele fala diretamente que existe uma relação entre o racismo e o ordenamento jurídico nosso. Eu também acrescentaria que existe uma relação também do racismo com a psicologia, né? Porque estudos recentes em uma universidade americana provaram que a forma como os brancos enxergam as pessoas de outra etnia não valida, né? Mas ela facilita com que haja assimilação para que eles nos enxerguem como se fossem pessoas iguais quando não somos. E isso daí faz com que eles aglutinem todo mundo no mesmo grupo e começam a criar os termos estereotipados que fazem com que eles nos encarem, nos reconheçam como todos criminosos. Se um negro é condenado, todo mundo vai ser condenado. Se um negro é preso, todo mundo é bandido também. E assim vai. E aí eles criam dentro da psique deles, com mais facilidade, essa estereotipização. Isso não funciona só tipo, de brancos para negros. Isso daí serve também para outras etnias. Então, se o negro olha os orientais, ele tem uma facilidade de assimilação, de aglutinação desse grupo. Só que, assim, dentro das relações interraciais entre brancos e negros aqui no Brasil, a gente sabe que o racismo é um fator predominante dentro da nossa sociedade. Então tá, voltando para o Silvio de Almeida, ele fala lá que o racismo influencia tanto na política, quanto na economia, quanto no direito. E aí a gente vai para o Adilson Moreira, que pega e fala o seguinte, existem essas leis que regram a questão
da discriminação, e dentro dessas leis existem as leis antirracismo, né? E dentro do antirracismo, a gente tem as diversas formas como ele é verificado dentro da nossa sociedade. Então, a gente pode ver o antirracismo como a questão do racismo direto, né? Então, aquela agressão que a pessoa faz diretamente contra outro indivíduo. A gente tem a relação do racismo quando ela é institucional, dentro da empresa, né? Tanto o Silvio de Almeida como o Adilson Moreira falam do racismo institucional, ou empresa, ou governo, ou qualquer instituição que vete a possibilidade de ascensão do negro ou alguma forma de discriminação institucionalmente imposta, e o racismo estrutural, que é o macro, né, que é a visão macro de como o racismo funciona, que é dentro da normalização dos racismos diários que a gente vê dentro da nossa sociedade, que fazem com que a nossa sociedade aceite que a gente tenha 90% dos ricos brancos e 90% dos pobres negros, sabe? E aí a gente começa a construir o pensamento de que existem estruturas e camadas diferentes. E dentro do racismo direto, a gente vai para a questão da judicialização desses atos, né? O que é a judicialização? É pegar um caso de racismo específico, digamos, que a Vicky foi entrar no ônibus e alguém xingou ela com um termo racista e ela quis entrar com um processo contra essa pessoa. Então, a partir do momento que ela entrou com esse processo, ela judicializou aquela questão. E aí, isso daí vai ser apurado no processo e vai ser julgado. E quando isso daí for julgado, ele vai ter uma sentença, né? Que é o que o juiz fala em relação ao seu pedido inicial, né? Que pode depois, se tiver recurso, subir para o TJ e pode chegar até no máximo ao STF, né? Que todo mundo hoje ouve falar do tal do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal. Tá. O que importa isso para a gente, né, nessa nossa conversa? Quando a gente passa a judicializar essas questões de racismo, a gente vê que os magistrados têm uma extrema dificuldade em reconhecer o racismo e como ele funciona. E se eles não conseguem reconhecer e entender como é que funciona o racismo, eles não dão ganho de causa para as pessoas negras que sofreram com o racismo direto, ou institucional, ou estrutural. Então, se eles não conseguem enxergar, não conseguem entender e processar a informação de que aquela conduta praticada contra aquele determinado ser humano é uma conduta racista, ele não vai dar a procedência da ação daquela pessoa. E aí a gente não consegue evoluir na questão racial. Então, muitas pessoas acabam desistindo de entrar com o processo porque acham que não vai para frente. E realmente os mecanismos que a gente tem hoje, inclusive em relação ao próprio racismo institucional dentro dos tribunais de justiça e o racismo estrutural dentro da sociedade brasileira, fazem com que você queira desistir do processo. Então, você entra com um processo criminal, o delegado vai olhar para aquilo e vai falar que não teve racismo, que no máximo foi injúria, e nem injúria racial. A gente vai entrar nessa questão, mas no máximo foi injúria. E aí na injúria não caberia por conta disso, porque já prescreveu. E eles vão colocando uma série de barreiras que vai impedindo com que a pessoa prossiga. Aí você passa uma barreira, coloca outra, passa outra barreira, coloca outra, e no final vai parar lá no juiz que não consegue enxergar toda a estrutura do racismo, como ele funciona. Então, trazer a discussão do que é o racismo, como ele funciona, quais as teorias, e aí a gente pega esses dois livros que eu mostrei como doutrina para colocar dentro das nossas peças, né? Eu, como advogado, coloco lá dentro do meu processo para que os magistrados possam olhar, entender como ele funciona e, a partir do momento que eles entendem como funciona, eles vão dar o ganho de causa para a gente. Então, basicamente, é isso. Entendi. Perfeito. Você falou um pouquinho sobre a psique e como isso funciona. E tem um relatório da Defensoria Pública do Rio de Janeiro que fala, é o terceiro relatório sobre perfil dos réus atendidos nas audiências de custódia. E nesse relatório fala que as chances de um branco preso em flagrante ser solto após ser apresentado é de 32% a mais do que um negro ser solto, né? E qual que é a relação disso com a questão dos magistrados terem estereotipado a imagem do homem negro, principalmente, que é a maioria, né, dentro dos presídios?
Então, esse dado ele é muito importante porque ele demonstra as duas vertentes do racismo. A primeira é que a empatia do magistrado sempre com aquilo que é parecido com ele. Então, a maioria dos magistrados hoje dentro dos tribunais de justiça são pessoas brancas, normalmente homens brancos, mas 90% são pessoas brancas, sejam homens ou mulheres. E 10% a gente vai ter negros e indígenas, pessoas de outra etnia. É, quando ele vai julgar um caso que ele consegue sentir empatia, porque a pessoa que está do outro lado se parece com ele, é muito mais fácil dele querer absolver ou dar o tratamento jurídico mais favorável ao réu do que quando ele não consegue se colocar nessa posição. Então, esse é um primeiro fator de por que, que isso acontece. Por que, que quando um negro está na audiência de custódia em relação a um crime que ele pode ou não ter cometido, porque a audiência de custódia é uma audiência prévia. Você acabou de ser preso, seja em flagrante, seja porque alguém falou que você fez alguma coisa, a polícia vai lá, te prende, coloca na cadeia, no dia seguinte ou 2 dias depois tem a audiência de custódia para saber, não, essa prisão foi legal, ele tem que ficar preso enquanto o processo corre, ou a gente pode soltar ele e aí a investigação continua com ele solto, ou a gente acaba a investigação aqui porque não tem materialidade para ele estar preso e nem por que investigar. Então, a partir do momento que você pega e tem todos esses procedimentos, e aí você pega um juiz branco que vai olhar para uma pessoa negra e não consegue se reconhecer, automaticamente vai ser mais difícil para essa pessoa que ele consiga a procedência. E o segundo aspecto é justamente como a estrutura racializada faz com que os negros sejam sempre pressionados pelo sistema judiciário quando eles estão na ponta mais fraca dessa cadeia, que é quando ele está como réu e sendo processado. Então, não existe nenhum tipo de investigação que seja isenta totalmente. A subjetividade do magistrado nessa hora é visível. E os dados eles só vêm para comprovar aquilo que a gente fica brigando todo dia dentro dos vários movimentos que são criados no Brasil afora, né? Que existe uma estrutura que faz com que o negro ou seja sumariamente morto, né, como foi o caso do João Pedro, ou seja encarcerado sem ter a possibilidade de um processo justo, né, de um processo que realmente vai averiguar as situações fáticas com total imparcialidade. Entendi. A Andrea comentou aqui que a série Seven Seconds, da Netflix, desenha bem a simpatia que acontece dentro das audiências de custódia. Bom, ainda nesse âmbito do jurídico, tem a questão que você chegou a comentar sobre as pessoas não serem condenadas por racismo. E por que elas não são condenadas por racismo? E o que a gente tem que fazer para que elas sejam condenadas por racismo? Aí a gente volta de novo na questão da empatia e do entendimento do que são as teorias racialistas, né? Eles não são condenados, primeiro porque são colocados em entraves dentro dos processos, né? Para apuração das condutas, mas restringindo ao judiciário, o que normalmente acontece? O juiz não consegue enxergar o caso prático como racismo. E aí ele vai achar uma justificativa plausível juridicamente para não dar o ganho de causa. Então, se uma pessoa, por exemplo, na esfera penal foi processado por racismo, ele vai virar e vai dizer que foi injúria racial e aí tem que entrar com outro processo e aí o processo cai e já prescreveu. Ou, se bem que agora a gente já tem a questão da decisão do STF, que fala que tanto a injúria racial quanto o racismo são imprescritíveis e não pode ser paga a fiança, né? Inafiançáveis. Mas aí o juiz vai achar uma forma de deslegitimar a ação. Então, normalmente o que acontece? Os processos de racismo normalmente acontecem em âmbito do trabalho. Então, são questões trabalhistas, a pessoa vai lá trabalhar, tem colegas, ou um colega ou outro, que vai te
fazer uma piada racista, que vai te tratar de forma racista, que vai ter uma conduta racista com você, e aí você vai e judicializa o processo. Aí o processo ele vai cair normalmente ou por questão de prova, né, que o juiz vai falar, não tem prova suficiente, ou porque ele não enxerga aquilo como um fator como enquadrado dentro do que se caracteriza o racismo. E aí, o que a gente recomenda? Sempre que a gente vai entrar com um processo, as pessoas têm que tentar trazer o máximo de provas possíveis, para que ele já não caia nesse primeiro tópico, né? Então, tentar ver se consegue gravação de áudio, gravação de vídeo, testemunhas que tenham verificado presenciado, se tiver e-mail, registro escrito, onde a pessoa teve aquele tipo de conduta racista, para que o advogado consiga juntar esse tipo de prova dentro do processo. E o segundo ponto, aí entra na questão do debate doutrinário e jurisprudencial do que é o racismo. Então, cabe ao advogado, lógico, porque a parte ela não vai poder fazer isso, mas vai caber ao advogado da parte pegar esses estudos, como o do professor Silvio, como do professor Adilson Moreira, e colocar dentro da petição, demonstrando e destrinchando como o racismo funciona dentro da nossa sociedade, o histórico racista que a gente tem dentro da sociedade brasileira, para que aquele caso em específico seja também enquadrado como um caso de racismo. E aí o livro do professor Adilson Moreira é excelente nisso, porque ele fala sobre o racismo recreativo, que é justamente o tópico que normalmente os juízes vão tentar deslegitimar esse direito, falando que foi só uma brincadeira, e não existe só uma brincadeira. Existe toda uma estrutura que foi criada para que a gente pense que é só uma brincadeira, pense que é algo casual quando não é. E outra coisa que acontece muito é que o magistrado ele sempre acha que o caso de racismo tem que ser da pessoa que é como se fosse um psicopata, aquele criminoso, assim, que você olha nos olhos dele, o cara tem uma cara de mal e não sei o que lá. E aí quando vem uma senhorinha, uma velhinha de 80 anos de idade, que vem de um pensamento retrógrado e que tratou a empregada dela de forma discriminatória, ele vai olhar para aquela pessoa, podia ser minha avó, ela jamais seria capaz de fazer isso, quando na verdade ela foi e fez, e tanto fez que abriram um processo contra ela. E aí ele vai querer inconscientemente defender aquela pessoa, achando que a pessoa em si não tem as características de uma pessoa racista, quando na verdade a conduta dela, independente se no histórico de vida dela ela sempre agiu de forma correta, faça com que o juiz enxergue que naquele caso ela não pode ter sido racista porque antes ela não era. Isso daí não existe, tipo caso a caso. Se eu tentar matar você amanhã, eu tenho que ser processado por tentativa de homicídio de amanhã. Eu nunca tentei matar ninguém antes. Só que aí a nossa sociedade não consegue ter um debate sólido para que as pessoas, inclusive os magistrados, que vivem numa bolha, né, numa esfera de vida diferente da nossa população majoritária, e isso daí se enquadra em relação aos negros, em relação aos homoafetivos, LGBTQI+, em relação aos deficientes, eles não convivem com essas pessoas. E aí eles não conseguem interpretar o que é a sociedade brasileira dentro dessas esferas. Eles ficam presos dentro daquela cultura branca, hétero, eurocentrista, de classe média alta, sabe? E rica do país, e não conseguem sair desse mundinho. Então eles não conseguem processar esse tipo de discussão. E aí a gente tem que fazer o quê? Sociedade civil, colocar a questão para debate, para que todo mundo consiga perceber os casos e como é que o racismo funciona. E quem está dentro da linha de frente, dentro dos processos, dentro da parte do tribunal, os advogados, promotores, defensores públicos, sentar a bunda na cadeira, estudar e colocar isso dentro do processo, para que os magistrados vão lá, estudem dentro daquilo que foi colocado dentro do processo, para decidir da forma como deve ser decidida, né? Sendo justo. Entendi. É complexo. Muito. Bom, na live da primeira semana, a maravilhosa Tainá com o Thales, que inclusive é minha dupla que está me assessorando aqui no WhatsApp, eles falaram sobre a diferença do crime de racismo para o crime de injúria racial. O que era
essa diferença e o que que se tornou essa diferença a partir da mudança que o Supremo Tribunal Federal colocou? Então, vamos lá. A partir da Constituição, eu não sou penalista, tá? Só para avisar o pessoal que está assistindo. Então, eu vou trazer uma forma de explicar, mas se algum penalista estiver aí e quiser dar o pitaco aí nas mensagens, pode dar o pitaco, corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Mas o que acontece? A partir da Constituição de 88, a gente teve expressamente a questão da não discriminação dentro da nossa Constituição. Né? Foi a primeira vez que uma Constituição brasileira traz expressamente essa questão de não discriminação. E aí, em 1989, a Lei 7.716 foi criada, configurando o crime de racismo. Porque dentro do Código Penal, nosso Código Penal é de 40, não existia essa figura. Então, a gente cria o crime de racismo nessa lei, 7.716 de 89. E aí, lá no artigo 20, tem lá a descrição. Se você me permite, eu vou ler aqui rapidinho, que eu deixei até separado. Ele fala aqui, ó, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí ele dá a pena lá, que é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aí, existia um evento, eu sei que eu já li essa questão, mas eu não lembro em que livro que eu li. Eu revirei as minhas coisas para tentar lembrar de onde eu tirei esse dado, mas eu não consegui ler. Que houve um caso que ia ser enquadrado como racismo, e aí, como o crime de racismo ele é inafiançável, ele é imprescritível, eles acabaram criando um novo tipo penal, que foi o da injúria racial, para deslegitimar aquele racismo que foi praticado e trazer isso para uma outra esfera que pudesse ser trabalhada de outra forma. Porque a pessoa era importante, blá, 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 blá. E aí eles colocaram dentro do Código Penal, já existia um crime de injúria, então se você for lá no artigo 140 do Código Penal, que é de 1940, já existiu o crime de injúria, e eles colocaram o parágrafo 3º, que está escrito assim. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aí colocaram ali a injúria racial. E aí o que existe a diferenciação? Antes do STF decidir sobre essa questão, o racismo ele era imprescritível, inafiançável, a pessoa ficava lá presa enquanto fosse configurado o racismo, enquanto a injúria racial permitia todas as benesses, inclusive progressão de pena. Só que, assim, dentro da Lei 7.716, você tem outros parágrafos que podem agravar essa pena, enquanto que o da injúria ele para por aí. Então, o crime de racismo ele pode chegar de 2 a 5 anos também, dependendo do que você fizer. Enquanto que o de injúria vai ficar no máximo num ano, de 1 a 3 meses de multa. E aí você tinha a possibilidade dentro da injúria racial, de oferecer a fiança e tal, e conseguir a progressão de pena. Aí, em 4 de junho de 2018, o STF foi decidir sobre essa questão, porque existiam muitos casos que eram enquadrados como racismo, aí chegava lá o juiz e falava, não é racismo, isso daqui é injúria racial. E depois eu vou explicar a diferença de um para o outro. E aí perdi o processo, como eu falei, ele prescrevia e a pessoa não ia presa, não era condenada. Ou então o contrário, qualificou como injúria racial, mas seria racismo. E perdi o processo e tal. E aí o STF decidiu igualar isso, né? Que ambas são iguais. Tanto o tipo penal do racismo quanto o tipo penal da injúria racial, eles são imprescritíveis e eles são inafiançáveis. Então, eles estão igualados hoje, apesar da questão do crime de racismo poder ser chegar a uma pena maior por conta dos parágrafos que ele tem. Só que existe a diferença entre a relação da agressão. Quando a gente fala de racismo, o que se entende na jurisprudência é que você está atacando uma comunidade. Então, uma comunidade como um todo,
independente da pessoa em si que foi atacada. Então, no caso do Jair Bolsonaro, apesar do processo ter parado na segunda instância, quando ele fala dos quilombolas, ele está falando de uma comunidade sem se referir especificamente a uma pessoa. Então ele está sendo racista. Mas quando ele chega para uma pessoa negra diretamente, fala você é um boi, ou você é que ele falou, né? E pesa tantas arrobas diretamente para uma pessoa, ele está especificando o ataque dele. Então aquilo lá se enquadra em injúria racial, porque a injúria é dentro do âmbito da subjetividade do ser humano. Então a diferença está se você está atacando uma comunidade como um todo, sem ser direto para uma pessoa em específico, ou se você está atacando aquela pessoa específica. Então, se você ataca a pessoa específica, é injúria racial. Se você ataca o grupo, a comunidade, todos os negros do Brasil, você está atacando de forma racista, né? Configurado pelo crime de racismo. Não sei se deu para entender. Assim, eu estou quase comemorando essa mudança no Código da Injúria Racial. Mas existe alguma entrelinha para a gente não comemorar? Alguma outra coisa que eles podem inventar para continuar deslegitimizando? Entrelinhas, elas existem dentro da duração do processo, né? Como eu falei, assim, eu não sou penalista, então não acompanho tanto os processos penais de crime de racismo ou de injúria racial para poder te falar exatamente todos os melindres. Mas o sistema é complicado porque primeiro você vai ter a questão se for crime de racismo, quem que propõe a ação, né? Se vai ser o Ministério Público, você individualmente, ou o coletivo vai entrar com a ação. Se o Ministério Público entrar, né, porque aí tem que convencer o Ministério Público a entrar, aí é o delegado que vai averiguar e vai fazer todo o inquérito policial. Se ele processar o inquérito e der encaminhamento, aí entra com processo e judicializa. Aí judicializou, aí o juiz vai olhar para saber se houve o crime ou não e vai condenar em cima daquilo que ele entende. E aí, se o tribunal tiver um pensamento, e normalmente os tribunais são homens mais velhos, então eles tendem a ser mais conservadores, eles podem reformar uma decisão que foi favorável. Então, como eu falei lá no começo, é uma série de barreiras que vão colocando para tentar fazer você desistir. Eu já vi caso, isso daí de um amigo pessoal, que a empresa entrou em contato direto com ele querendo oferecer dinheiro para ele não levar para frente. Sabe? Não leva esse... porque era penal. E aí a complicação ia repercutir em mídia, não sei o quê. Então, existe um sistema que faz de tudo para abafar o caso. Se for um caso contra um policial, contra outro juiz, as coisas ficam mais difíceis, porque eles estão dentro desse sistema e eles conhecem as pessoas que trabalham dentro desse sistema e eles vão colocar impeditivos a toda hora para que isso não vá para frente. Se for uma empresa muito grande ou uma pessoa com muito dinheiro, ela vai tentar, de todos os modos, abafar o caso para que isso não vá até o fim. Então, é difícil, mas é uma luta que a gente precisa fazer e cada vez mais, e não desistir, incentivar quem a gente conhece, que passa por um caso desse, a prosseguir, porque senão a gente vai continuar sem conseguir mudar. E quanto mais efetividade a gente tiver, quanto mais alinhado a gente tiver em relação à forma de como proceder num caso de racismo, a forma de como as ações devem ser propostas para que se dê em ganho de caso, para que não se perca, para que as estruturas não tenham mais justificativa para não julgar aquele caso, melhor a gente vai conseguir enfrentar o racismo institucionalmente dentro dos tribunais e tentar mudar o subconsciente coletivo da magistratura branca brasileira. Ótimo, ótimo. Uma dúvida que eu tenho, assim, é a questão da importância de algumas entidades que fazem parte dessa luta antirracista. Então, por exemplo, CONPIR, né, os conselhos municipais, conselhos estaduais de igualdade racial, as diretorias e secretarias, assim como as comissões especiais que existem dentro da OAB, dentro desses casos de racismo. O que essas entidades elas podem fazer? Então, depende da
da atuação, aqui no estado de São Paulo a gente tem um órgão específico que trata de casos de racismo contra a empresa, que você pode entrar diretamente lá e aí a empresa é chamada para uma audiência de conciliação entre as partes para ver o que elas conseguem decidir, se você não quiser judicializar. Eu atuo dentro da OAB, então a OAB tem um papel de auxiliar dando informação, de auxiliar o advogado quando ele tem algum tipo de dificuldade dentro do processo, mas assim, eu acho que a atuação desses órgãos, no geral, é lógico que é mais difícil você falar quando os órgãos fazem parte do próprio governo, né? Então, se é alguma questão, por exemplo, que afete o governo do estado de São Paulo, você colocar um órgão do governo do estado de São Paulo, pode ter aquele conflito de interesse, e aí alguém por dentro tentar barrar a continuidade. Mas tirando essas exceções, eles são importantes pelo seguinte fato: pressão popular, né? Principalmente. Porque os casos eles tendem a cair no esquecimento, eles tendem as pessoas deixarem para lá porque ninguém ajuda, porque você tem todos esses entraves. E quando tem esses órgãos pressionando para que os casos sejam julgados, quando sai a sentença, todo mundo olha e fala, ó, o juiz errou nisso, e aponta o dedo e traz a imprensa e faz com que a sociedade se envolva com aqueles casos, isso ganha força, isso impede que a coisa toda morra porque a pessoa acaba tendo todos aqueles entraves que a gente já conversou. E aí ela se sente sozinha. Eu já passei por casos de vários, né? Mas um em específico que eu senti uma extrema dificuldade, porque eu tive que ir lá sozinho, entrar com boletim de ocorrência, e depois fui lá para o setor do estado, né, daqui de São Paulo, conversar lá, falei da empresa, não sei o que, e aí faz e abre um processo, e aí o povo enrola e demora, não sei o que, 6 meses para te dar uma posição, 1 ano para te dar uma posição. Aí se você quer entrar no judiciário, é outra complicação. Então, eu mesmo, como advogado, sabendo de tudo como funciona, eu já tive dificuldades, né, de prosseguir e de levar à frente questões sobre discriminação, né, sobre racismo. E aí eu fico imaginando as pessoas que não têm toda essa instrução e que vão olhar para isso daí e vão falar, eu vou ser engolido por esse sistema. Então, ter esses órgãos fortalecendo o cidadão, casos recorrentes, como houve, por exemplo, o caso da TAM, há um tempo atrás, né, depois virou Latam, e aí, tipo, entrou Procuradoria no meio, entrou OAB no meio, entrou uma série de órgãos para auxiliar e ajudar a pessoa, e aí o caso vai para frente e você consegue mobilizar. Mas, além dessa pressão, eu acho fundamental que os órgãos sejam preocupados em esclarecer as pessoas do que elas precisam fazer, né? Porque tem gente que não sabe nem o que fazer, você fica em choque quando você tem um caso de racismo, e você fica perdido e você não sabe nem para quem ligar, se tem que ligar, se tem que ir para a delegacia fazer boletim de ocorrência. Então tem que fazer boletim de ocorrência, faça, se o delegado não quiser registrar, reclame, bata o pé, fala com algum amigo que possa entrar em contato com alguém que já teve a vivência, ou conhece alguém que teve a vivência, ou que alguém que esteja nesses órgãos de auxílio à comunidade negra, para que oriente, porque a gente fica perdido. E quanto mais perdido a gente ficar, mais fácil dos racistas continuarem sendo racistas, né? E eu acho que a informação é fundamental e a pressão é fundamental para que a sociedade exerça o papel que é dela, assim, e que é um poder que ela possui que às vezes a gente esquece, fica adormecido, né? Que surge a cada 50 anos dentro do país, que a gente esquece que a gente tem o poder de pressão popular para fazer com que as coisas funcionem. Sim, e eu sou conselheira estadual, para quem não sabe, sou conselheira estadual de juventudes. E essa relação do enfraquecimento da sociedade na pressão popular acaba que também influencia até a gente dentro dos conselhos.
é um assunto à parte, mas, por exemplo, a gente teve esse ano um decreto da Secretaria de Juventudes, que atualmente é da pasta da Damares, que os conselhos não participariam mais e não deliberariam mais dentro da Conferência Nacional de Juventudes, o que acaba que as presidências e outros cargos dentro dos conselhos e das diretorias, eles não são deliberativos e agora eles são simplesmente canetadas dentro do governo. Aí é um caso E, de racismo estrutural, né? Que a gente conhece bem. pois é, e aí o que acontece? Dentro da perspectiva das políticas públicas, do que a gente pode fazer, do que né, os vereadores, as pessoas do campo do legislativo podem fazer. A gente tem um grande exemplo de política pública e de ação afirmativa, que é a política de cotas, que é a esperança que a gente tem de que os cargos, os altos cargos, eles tenham outras caras, né? Mas ainda assim tem essa dificuldade. A gente vê mais negros dentro da universidade, mas a gente continua não vendo negros como juízes, a gente continua não vendo, principalmente homens negros, como deputados, como senadores, o que acaba gerando que as políticas públicas para a população negra elas são criadas por pessoas brancas, então elas são criadas a partir de uma outra perspectiva. Uhum. E o que você acha em relação a isso? Como que a gente enxerga uma forma que a sociedade civil tenha de incidir sobre isso? Bom, aí a primeira questão é o poder maior que a gente tem como cidadão dentro de uma democracia, que é o voto, né? E saber utilizar esse voto para que a gente se veja representado nesses espaços, né? Eu já falei com algumas pessoas e conversei mais de uma vez sobre esse assunto, que assim não adianta a gente querer continuar acreditando que alguém que nunca foi como a gente nos represente, né? Porque na hora de pedir voto sempre vem aquele lá, não, mas eu luto pela causa dos negros, mas você nunca foi negro e você não entende bulhufas do que você está falando, nunca estudou uma vírgula, e aí fala que vai representar, e aí vem com uma narrativa totalmente outsider da questão, e quando tá com o cargo na mão, não faz com que a coisa progrida, né? Não vai lutar e só se mexe quando os movimentos populares negros vêm cobrar algum tipo de atuação. Então, infelizmente, eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam a necessidade de representatividade. A palavra de ordem é representatividade. Pessoas que entendam do que estão falando, que tenham estudado para isso e que realmente façam parte do grupo com os quais eles dizem que vão defender, né? Porque senão a gente vai continuar, e como comunidade negra a gente sabe muito bem que a inexpressividade do número de representantes que a gente tem em todos os âmbitos federais, estaduais e municipais dentro da questão do poder executivo, legislativo e judiciário é absurda. E a gente só vai começar a mudar isso se a gente colocar pessoas nossas lá. E a lógica, a gente também não pode colocar qualquer pessoa, né? É lógico que qualquer pessoa é melhor do que nenhuma pessoa, mas ainda assim a gente precisa de pessoas que lutem pelas mesmas questões que a gente acredita. E felizmente, eu tenho visto a movimentação de diversos negros e negras que estão tentando ser esse tipo de voz, esse tipo de representação que a gente precisa para mudar esse sistema. Sobre questão de vereador, de lei, a questão de ações afirmativas, né? E aí você usou o exemplo da cota, né? Que eu vejo como fundamental para a mudança que a gente quer, ainda enfrenta outras barreiras, como por exemplo a fraude, né? Então a gente vê que as ações afirmativas, né, a reserva de vagas ali, as cotas, quando você vai para o ingresso na magistratura, quando você vai para ingresso em carreiras que são
de alto valor aquisitivo, né, que os primeiros salários já são muito altos, os brancos tentam fraudar. E aí você coloca em xeque todas aquelas afirmações que se faziam de porque uma cota é esmola, porque não sei o quê, porque você vai estar se rebaixando, quando os próprios brancos querem acessar, fraudar isso, porque eles sabem quão grande e importante é estar nesses lugares, né? Eles sabem a importância de se formar como médico, eles sabem a importância de virar um juiz, de virar um promotor, eles sabem a importância e o poder que isso representa. E eles não vão abrir mão desse lugar para as pessoas negras com essa facilidade. Então a gente precisa continuar lutando para que não haja fraudes nas cotas que já foram implementadas, onde não tiver que se implemente, e colocar representantes nossos para que eles possam lutar pela elaboração de legislação dentro de todos os âmbitos, porque assim, a gente tem a lei em âmbito federal, mas, por exemplo, no âmbito estadual, não são todos os estados que reconhecem ações afirmativas para ingresso na magistratura, por exemplo. E aí cada estado tem que fazer sua lei incluindo isso. Ou então a gente cria uma grande lei federal que obrigue os estados, nesse caso não vai valer, mas que obriga os estados a ter também a reserva de vagas. E criar sistemas de políticas públicas, porque a cota é só uma forma de você diminuir a desigualdade existente entre brancos e negros dentro da sociedade brasileira. Criar outros mecanismos, seja por meio legislativo, seja por pressionando o poder executivo para implementar, para que a gente consiga cada vez mais achatar essa diferença. Bom, o papo tá lindo, mas a gente está quase no finalzinho, então vamos para as perguntas e comentários. Bom, a Baby Zog comentou como podemos barrar isso, não existe nenhum meio, se não me engano, foi bem no comecinho da live, era sobre a questão da transferência do crime de racismo para o crime de injúria. Eu não entendi a pergunta direito. Como podemos barrar o quê? Ela perguntou como que a gente pode barrar essa questão da deslegitimação. A desqualificação do crime de racismo para injúria. A gente, assim, não barra, né? E aí, os advogados que atuarem no processo, eles já vão precisar estar atentos à diferenciação de um para o outro, para que o processo não seja enquadrado em um, quando na verdade tem que ser no outro. E se o juiz desqualificar essa questão, a forma de defesa é entrando com recurso, e aí vai ter que brigar dentro do processo para conseguir fazer com que ele seja aceito. Infelizmente, assim, a gente de fora, a gente não consegue atuar. No máximo, organizações que tentem entrar, por exemplo, em casos muito pontuais, como amigo da corte, né, o amicus curiae, que permite que você auxilie o tribunal a chegar a um entendimento. Mas, tirando isso, a sociedade civil, eu como indivíduo, Gabriel, não posso interferir dentro de um processo que já aconteceu. O que a gente tem que fazer, se você é advogada e atua em processos assim, acompanhar todo o inquérito para saber como o delegado vai enquadrar e se ele enquadrou da forma correta, para que o processo possa continuar de forma correta e não permitir esse tipo de deslegitimação. Sim, a Baby, ela também fala da questão da normatização do racismo, né? Então a gente não consegue ter muitas ferramentas para coibir devido a essa questão de já estar tão estrutural que virou normal. Então, quando a gente vai denunciar, é só uma brincadeira. Então, por aí vai. A Fatine Forbeck, e o Alex também, eles comentam sobre a questão de ser muito violento, o distanciamento que o direito tem das realidades e vivências e o fato do direito não ser compreensível para a maioria da população. E o Alex ainda fala sobre a questão do próprio curso de direito não abordar questões sociais e estruturais.
como você mesmo disse no início da live, né? Bom, o do Pente, beijo. Do Pente me manda mensagem todos os dias. Salve, Du. Ele pergunta: Biel, quais são as principais mudanças que você acredita serem urgentes no sistema de justiça para frear com o encarceramento em massa que é movido pelo racismo institucional e estrutural? Pergunta, né? Tinha que ser uma pergunta muito inteligente do Du, né? O cara é uma pessoa que eu admiro muito. Espero que possa ser um representante aí em Minas, em breve, logo em breve, né? Oxalá nos ouça e Deus também. Du, como é que a gente muda o sistema de justiça? Se eu der uma resposta aqui, eu vou estar sendo o guru do Brasil e eu não tenho essa pretensão. Mas existem algumas possibilidades, tá? A primeira delas é por formação dos magistrados, né? Então, que eles possam ter algum tipo de curso falando sobre as estruturas raciais dentro do país. A gente sabe que a magistratura ela tem a associação dela e que ela fornece cursos. Colocar um curso, né, nesse sentido para esclarecer, né, para orientar os magistrados é um caminho. Outro caminho é colocar isso dentro dos cursos e nas bancas de direito, né? Principalmente nos cursos nos cursos não, desculpa, nos concursos públicos que colocam a entrada de magistrados, de delegados e de procuradores, para que eles sejam obrigados a estudar quando eles forem pleitear a vaga de magistrado, de procurador e de delegado. A obrigatoriedade do estudo das questões raciais brasileiras fará com que a gente comece a ter um debate sobre essa questão com mais qualidade, porque hoje a gente fica restrito muito a é racismo, não é racismo, só se enxerga o racismo direto, não se entende o que é o institucional e nunca se ouviu falar do que é o racismo estrutural para essas pessoas. Então, se você cria dentro do próprio concurso público que vai fazer com que eles ingressem na carreira a necessidade deles responderem questões sobre a questão racial brasileira, isso pode fazer com que eles tomem uma iniciativa para que supram a falta de conhecimento que eles têm dentro dessa área. Outra questão, assim, as leis que nós temos da questão racial, elas abordam de forma muito genérica. Então, talvez tentar melhorar a qualidade das leis que falam sobre a questão racial, ou pelo menos compilar dentro de uma lei e trazendo argumentos teóricos para dentro da lei, possa ser um caminho também para a gente mudar o sistema de justiça. E, por fim, a gente debatia, e eu cheguei até a escrever um pouco sobre isso, sobre a questão dos autos de resistência e outras questões do procedimento inquisitorial das delegacias. Mudar a forma como isso é feito também é um caminho, né? Os autos de resistência permitem que os policiais que matam pessoas negras não respondam pelo crime e não se investiga as mortes daquelas pessoas porque eles falam que a pessoa resistiu à tentativa de prisão, por isso eles dispararam e se dispararam e estava agindo em legítima defesa, aí o caso morre. Quando na verdade muitos dos casos tem policiais que implantam armas, tem policiais que mudam a cena do crime, assim como aconteceu no caso do João Pedro, que pegaram e sumiram de lá sem prestar socorro, e outros tipos de atitude, e aí quando vai ter o inquérito policial em relação àquelas mortes, eles são arquivados sumariamente. Então, se começar a processar esse tipo de conduta, talvez a gente consiga fazer com que os maus policiais saiam da corporação, os delegados comecem a enxergar aquilo que acontece e o sistema de justiça comece a funcionar de uma forma diferente. Mas é um problema complexo que demandaria diversas formas de análise, que eu não vou conseguir trazer todas elas aqui, infelizmente. Entendi. Bom, a gente tem só 3 minutos de live.
Eu vou pedir para você responder uma pergunta super rápida que é: quanto tempo que a gente tem para poder denunciar? De cabeça, eu acho que 6 meses, se não me engano, para entrar com processo criminal. Ó, Mas o possível, salvo engano, são 2 anos. De cabeça, gente. Não vou lembrar. ok, bom, eu queria te agradecer à Juventude também, queria te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigada, você é muito inteligente, cara. Eu que E agradeço. agradecer à Juventude pela oportunidade de estar aqui. Eu sou jovem líder formada pela Juventude Negropolítica e eu só tenho a agradecer ao Thales, minha dupla, e vou pedir um sorriso para um print, para que antigamente era foto, né? Era mais legal, mas um Tá sorriso bom. para um print. E é isso, gente. Muito obrigada. A live vai ficar salva no IGTV, também vai para o nosso canal do YouTube. As indicações estarão salvas nos stories. E Mari, que vai estar no pós-live, Poder de uma Crespa, obrigada pelo pós-live incrível que você faz. E, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu. A gente tem 2 minutos. Quer falar mais alguma coisa? Muito obrigado pelo convite. Toda a sorte do mundo para a Juventude Negra Política. Continuem fazendo esse trabalho maravilhoso. Parabéns a todas, a todos e todas que estão nesse grupo. E eu estou muito feliz de ter podido fazer parte, nem que seja só por uma live, desse movimento aí. E no que vocês precisarem, eu estou aberto. Vocês podem me seguir lá no Instagram, Biel Oliveira, mandar mensagem no privado que eu tento responder com o maior carinho. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Só para avisar que amanhã tem live falando sobre dinheiro com a maravilhosa Fartine Forbeck e a Gabi do No Front, tá? Tchau, gente. Beijo, gente.